Chegou a hora de mais uma lista, depois de fazer o top 10 quarterbacks que vocês curtiram muito, é um dos vídeos mais vistos do canal. Mais um top 10, dessa vez wide receivers, e eu tenho certeza que teremos discordância. Então vem comigo que eu vou te dar a minha opinião sobre quem são os 10 melhores wide receivers da NFL. Vamos pro vídeo. Antes de entrar na polêmica, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho, é muito importante pra gente, ajuda o canal a crescer e a conseguir outras parcerias, como a que a gente tá fazendo nesse momento no Twitter, um sorteio de uma jersey, a sua escolha. Vai lá no meu Twitter, o tweet tá fixado lá, com todas as regras que você precisa fazer. Você precisa estar inscrito no canal, então aproveite e já se inscreve aqui antes de ir lá. Você precisa seguir o Twitter, precisa dar RT no tweet e comentar. Então vai lá, participa do sorteio, você pode ganhar uma jersey de graça do seu time, de quem você quiser, do jogador que você mais gosta. Então vamos lá, vamos pra polêmica, pra lista, começando pela 10ª colocação. Na minha opinião, o 10º colocado na lista de melhores wide receivers da NFL nesse momento é Chris Godwin, do Tampa Bay Buccaneers. É um jogador que eu amava no draft, eu queria muito que o meu time draftasse ele, mas o meu time optou por não fazê-lo, né, Baltimore Ravens. Eu acho ele um jogador muito subestimado porque ele tá no mesmo time que um tal de Mike Evans, um jogador que é um dos melhores wide receivers em atividade na NFL, que você vai ver mais pra frente nessa lista, e que acaba ofuscando um pouco o brilho do Godwin. Ainda assim, ele produziu 3.287 jardas e 20 touchdowns em 4 temporadas. Nesse ano é o último ano do contrato de calouro dele, ele tem só 24 anos, é um cara muito, mas muito talentoso. Se o Bucs cometer o erro de não usar o franchise tag ou não renovar o contrato com ele, ele vai para o mercado e tenho certeza que ele vai receber uma belíssima fortuna para algum time que não tem wide receiver, que vai querer ter o Godwin na equipe. Essa certamente foi a posição mais difícil de escolher porque tem muitos nomes que poderiam entrar no top 10, mas eu particularmente gosto muito do Godwin, por isso eu botei ele em 10º. Vamos pro próximo. Na 9ª colocação eu coloco Amari Cooper, do Dallas Cowboys, um cara que chegou à NFL cercado de muita expectativa porque fez uma carreira espetacular na Universidade de Alabama e que entregou sim em alto nível na NFL. No Oakland Raiders, que foi o time que escolheu ele, na época ainda era Oakland, se mudou para Vegas esse ano, né? Ele jogou muito bem e formou uma dupla muito forte com o Derek Carr nos primeiros anos, só que com a queda do time e a reformulação comandada por John Gruden, ele acabou sendo trocado pro Dallas Cowboys, que investiu pesado para ter ele no elenco. E deu certo porque ele é o principal alvo de Dak Prescott. Com ele, Prescott e Zeke Elliott saudáveis e com a linha ofensiva jogando bem, esse ataque do Dallas tem tudo para ser muito forte, até porque agora ainda tem mais 2 wide receivers ali muito talentosos para dividir a atenção com o Cooper e abrir ainda mais os espaços para ele. Cooper, pra mim, é um dos melhores caras correndo rota na NFL, as rotas dele são perfeitas e ninguém consegue se desvencilhar tão facilmente da marcação quanto ele executando essas rotas. Esse cara tem muito talento e acho que com um ataque melhor montado e melhor desenhado, ele pode produzir ainda mais do que ele já produziu até aqui. Vamos ver se Mike McCarthy consegue fazer isso nos próximos anos, de montar um ataque melhor, porque até agora, essa temporada tá uma desgraça, né? Mike McCarthy foi carreira montada pelo Aaron Rodgers. Na 8ª colocação está Keenan Allen, do Los Angeles Chargers, um cara que vive bradando para todos os cantos do mundo que ele é o melhor wide receiver da NFL, que não tem ninguém melhor do que ele, e eu discordo dele nesse ponto, tem sim alguns caras melhores do que ele na NFL. Allen é muito talentoso, excelente em bolas contestadas, é um cara alto, muito veloz, que faz rotas muito bem também e tem mãos muito confiáveis, mas ele tem um grave problema que vem assombrando ele ao longo da carreira. Até não aconteceu com tanta frequência nos últimos anos, mas no começo da carreira ele sofreu demais, que é lesões. Ele se machuca muito e acaba perdendo muitos jogos e não conseguindo ter uma constância de produção por conta disso, por conta das muitas lesões que ele sofreu na carreira. Eu gosto do Allen, acho que com o Justin Herbert agora, um calouro que se mostrou muito talentoso nesse primeiro ano, a tendência é que nos próximos anos ele consiga produzir ainda melhor do que produziu no começo da carreira, mas se ele não se manter saudável, isso não vai acontecer. Vamos torcer para que ele fique sim saudável. Ele vem de 3 temporadas com mais de 95 recepções, com mais de 1.000 jardas recebidas, e ele é o cara desse ataque nesse momento. Com o Justin Herbert crescendo, ainda calouro, eu coloco o Allen como o principal jogador desse ataque, porque ninguém ofusca, ninguém tira os holofotes dele nesse momento. Vamos ver se essa dupla no futuro vai dar certo. Mostrou muita empolgação para o torcedor. Eu tenho certeza que se você é torcedor do Chargers, tá sonhando em ver Keenan Allen e Justin Herbert nos próximos anos jogando em alto nível. Como prometido anteriormente, na 7ª colocação temos Mike Evans, do Tampa Bay Buccaneers, um cara que é amaldiçoado por jogar com quarterbacks de pouco talento.
Durante 6 dos 7 anos da carreira dele, ele jogou com quarterbacks de baixíssimo nível, como James Winston, como Mike Glennon, caras que não conseguiram produzir com consistência, mas ele sim conseguiu sempre jogar muito bem. Foram mais de 1000 jardas nas 6 primeiras temporadas da carreira dele. Ele sempre passou de 1000 jardas e é um cara que produz muito bem na red zone, que consegue jogadas longas, que consegue ganhar bolas contestadas, que faz rotas curtas, rotas longas. Ele é um cara muito, mas muito completo. E aí, quando chegou Tom Brady, todo mundo falou, agora o Evans vai explodir. Vai jogar um absurdo, porque agora ele tem um QB bom. Ele vai jogar demais. Só que a química entre os dois não tá funcionando muito bem. É a pior temporada estatisticamente da carreira do Evans, são só 669 jardas, tem mais 3 jogos pela frente, é bem verdade, mas ele muito provavelmente não vai conseguir passar de 1000 jardas pela primeira vez na carreira dele. O que está funcionando, porém, é na red zone. Na red zone ele é o principal alvo do Brady. São 11 touchdowns recebidos esse ano. Acho que se essa química melhorar para a próxima temporada, se o Brady continuar jogando, né, 43 anos, não dá para ter certeza nunca. Mike Evans tem tudo para ter uma produção espetacular, passar de 1000, 1200, 1300, talvez até 1400 jardas e ser um dos principais wide receivers da temporada. Porém, nesse momento não é o que acontece, então eu coloco ele na 7ª posição dessa lista. Na 6ª colocação, um wide receiver muito talentoso que trocou de time essa temporada buscando novos ares, buscando um quarterback melhor e um ataque que desse mais espaço para ele, que ele tivesse mais a bola. Stefon Diggs, do Buffalo Bills. Ele jogou por muitos anos no Minnesota Vikings e lá, além de não ter um ataque aéreo confiável, não ter um quarterback em que ele confie passando a bola, ele tinha que dividir as atenções com Adam Thielen, que é um wide receiver muito talentoso, que merecia estar nessa lista talvez, mas que eu optei por deixar de fora. Ainda assim, Diggs foi pro Buffalo e lá ele se tornou o principal alvo de Josh Allen, que não tinha um wide receiver confiável, nunca teve na sua carreira, esse ano é a primeira vez. E o resultado é muito bom, Diggs passou de 100 recepções na temporada, ele lidera a NFL em recepções, ele tem 4 jogos com mais de 10 recepções na temporada e tá jogando muito. Ele elevou o nível de desempenho dele e ele elevou o patamar do ataque do Buffalo Bills, porque com ele, Josh Allen começou a jogar muito melhor. Nada melhor para um quarterback do que ter um wide receiver que ele sabe que ele pode passar a bola de olho fechado que o cara vai ganhar a bola. Então é isso que o Josh Allen vem fazendo com o Buffalo Bills. E com o Diggs em campo, até os outros wide receivers começaram a jogar melhor, porque ele chama muita atenção, os safeties têm que dobrar a marcação nele, e a cobertura se foca demais nele, porque ele é o principal alvo. E aí os outros ficam no 1 contra 1 e conseguem ganhar bolas que sem ele em campo não conseguiriam, porque a defesa conseguiria se distribuir melhor. O Diggs é um dos grandes caras dessa temporada. Se eu fosse contar só essa temporada, talvez eu colocasse ele no top 5 ou ele até top 3 da temporada em termos de desempenho, mas eu tô levando em consideração a carreira recente dos caras, então por isso ele tá em 6º. Na 5ª colocação está Tyreek Hill, do Kansas City Chiefs. É um cara que produz em excelente nível nesse ataque do Chiefs, que é um ataque muito potente, e ele é a principal arma desse ataque por conta da velocidade dele. É um cara que ganha em rotas profundas com muita frequência, e ele tem um quarterback que é o mais preciso da história, passando a bola em profundidade. Quando o Mahomes chegou, o nível de produção do Tyreek Hill subiu demais. Então a gente não pode ignorar essa produção dele, mas ele não fica mais alto nessa lista justamente por conta disso. Quem tem Mahomes consegue produzir em alto nível, não à toa o Travis Kelce é um dos líderes de jardas na temporada, porque quem tem Mahomes tem tudo, né? Além do fato de ter um excelente quarterback, outra coisa que puxa Tyreek Hill nessa lista para baixo é o fato de que ele tem problemas extracampo e isso gera uma incerteza em relação a ele. Ele já foi denunciado por violência doméstica, ele já foi denunciado por outros motivos, por abuso psicológico, e isso pode acabar tirando ele de temporadas e acabar puxando ele para baixo nessa lista, e por isso o Tyreek Hill está em 5º lugar. E agora é a hora que começa a ficar cada vez mais polêmico, porque todo mundo é muito talentoso, todo mundo tá entre os melhores e talvez seja o melhor, mas aí você tem que escolher, já que está fazendo uma lista de top 10, e na 4ª colocação eu coloco o Julio Jones, do Atlanta Falcons. O Julio, pra mim, há 2 ou 3 temporadas seria o número 1. Eu acho ele um cara completo. Ele não tem defeitos, ele ganha sempre, ele produz em altíssimo nível. Eu amo o Julio Jones, só que ele tem um fator que é a idade que começa a pesar. Você vê que o Jones tem começado a ter muitas lesões musculares, torções e tudo mais. A produção dele vem caindo por conta disso, porque ele não consegue ficar mais tanto tempo em campo, e ele sempre teve uma questão que outros wide receivers dessa lista não tiveram, que é a estabilidade. Ele jogou por muito tempo com o Matt Ryan, que é um excelente quarterback, para mim é um dos grandes quarterbacks da NFL,
e isso ajuda a produção dele a ser de alto nível. Ainda assim, Julio Jones pra mim é um dos melhores da NFL, um cara que você pode passar de olho fechado, que você sabe que ele vai ganhar de qualquer jeito e que ninguém consegue marcar, a verdade é essa. Você consegue marcar o Julio Jones ali por alguns segundos, mas se demorar demais, se derem tempo pro quarterback, o quarterback vai achar ele porque ele vai se livrar da marcação. Esse cara, eu amo o Julio Jones, mas eu tive que usar esse critério para baixar ele na lista justamente por conta das lesões e da idade pesando. Na terceira colocação temos o atual jogador ofensivo da NFL, Michael Thomas, do New Orleans Saints. Em 2019 e 2020, Michael Thomas liderou a NFL em recepções com 149, um recorde da NFL, e teve 1.725 jardas recebidas. Ele jogou uma barbaridade e foi o principal jogador de ataque da temporada, atrás, cara, do quarterback Lamar Jackson, mas esse ficou com o MVP e por isso ele foi eleito como um prêmio de consolação, né? Porque o wide receiver dificilmente ganha MVP, ele foi eleito o jogador ofensivo da temporada. Acho o Thomas um cara muito talentoso, apesar de uma certa limitação nas rotas, eu gosto demais dele, acho um cara muito, mas muito talentoso e que ajuda demais esse ataque do Saints, porque ele é um cara muito confiável recebendo bolas. Não à toa, ele teve 149 recepções na última temporada. Esse ano, em 2020, ele não tá jogando tão bem justamente porque ele teve muitas lesões também. Assim como eu citei no Julio Jones, ele teve lesões, ele teve problemas extracampo, isso afastou ele de campo por muito tempo e a produção dele não foi tão boa, mas ainda assim, ele consegue ser o principal alvo de Tyson Hill. Tyson Hill consegue passar a bola porque existe Michael Thomas em campo. Outra coisa que puxa ele um pouquinho para baixo nessa lista é o fato de que ele tem um tal de Drew Brees passando a bola para ele, isso facilita demais a vida de qualquer wide receiver. Nada melhor do que ter um dos maiores quarterbacks da história te passando a bola, eu tenho certeza que você vai produzir bem melhor do que você produziria em outros times. Na segunda posição eu coloco Davante Adams, do Green Bay Packers, é o principal recebedor de Aaron Rodgers, assim como eu citei pro Thomas. Ter Rodgers facilita a vida demais dele, né? Mas, é claro, a produção dele em 2020 influencia na posição dessa lista. Como eu acredito que todos são muito equilibrados, assim, do sexto pra cima é muito equilíbrio, a produção nessa temporada acaba tendo um impacto grande na posição do cara nessa lista, mas Davante Adams nesse momento é o segundo porque é um dos melhores wide receivers da temporada. Ele é um dos líderes da NFL em recepções para touchdown, são 14 e tá jogando muito. Não só é o principal alvo do Rodgers, como ele é o único alvo confiável do Rodgers. Ou seja, a marcação é muito pesada em cima dele, tem safety em cima dele, tem cornerback em cima dele, e ainda assim ele segue ganhando com tranquilidade, porque ele é excelente corredor de rotas. Se você bota ele no 1 contra 1, ele vai ganhar com tranquilidade, e por isso que você precisa sempre aumentar a atenção em cima do Adams. Quando o Adams não joga, o Rodgers sofre para passar a bola, porque ele não tem mais ninguém que ele confie tanto. Quando você tem o Adams em campo, os outros caras conseguem produzir, justamente por conta disso, abre mais espaço na defesa. Por último e mais importante nessa lista está DeAndre Hopkins, wide receiver do Arizona Cardinals. Para mim, esse cara devia ganhar adicional de insalubridade por conta dos quarterbacks que ele foi obrigado a jogar ao longo de sua carreira. Foram 7 temporadas no Houston Texans, recebendo bola de quarterbacks do mais baixo nível possível. Você pode lembrar nessa lista Brock Osweiler, Brian Hoyer, entre outros terríveis quarterbacks que passaram pelo Houston Texans ao longo da carreira do DeAndre Hopkins. Ainda assim, ele produziu muito bem, ele conseguia ser um wide receiver de alto nível na NFL, de não dropar bolas, de conseguir ganhar na marcação, em qualquer nível, em qualquer esfera, em qualquer marcador, mesmo com quarterbacks horrorosos passando a bola para ele. E aí você vê o impacto de DeAndre Hopkins no ataque. Nessa intertemporada, Bill O'Brien trocou ele para o Arizona Cardinals e o torcedor do Arizona deve louvar, benzer e agradecer, pedir beatificação do Bill O'Brien, porque ele chegou lá e o ataque do Arizona melhorou consideravelmente com a presença de DeAndre Hopkins. Então tudo isso monta o currículo dele para colocar DeAndre Hopkins no número 1. Foi uma lista muito difícil de montar, é muito difícil escolher só 10 wide receivers. Tem muita gente talentosa que eu acabei deixando de fora e que eu fiquei na dúvida se eu botava ou não, porque eu gosto demais, mas eu tenho que fazer a lista e foi essa que eu escolhi. DeAndre Hopkins, número 1, é o cara da NFL e eu tenho certeza que nos próximos anos, com o Kyler Murray nesse ataque ainda melhor de Arizona Cardinals do que era o do Texans, ele vai elevar a produção, vai jogar demais e vai talvez levar esse time um pouco mais longe. Vamos ver como é que ele produz esse ano ao longo da reta final da temporada. Até aqui tem ido muito bem. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para não perder nada que a gente vai produzir ao longo da temporada. Terça-feira, meio-dia, tem resumão da semana 15, então quero você aqui para ver o próximo vídeo. E não se esquece, vai lá no meu Twitter, participa do sorteio da Jersey, se inscreve antes porque é requisito e eu espero você aqui. Até o próximo vídeo.